Você tá numa festa, música alta, gente rindo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você tá lá, com um copo na mão, sorrindo, e de repente, do nada, acontece um silêncio. Não lá fora, mas dentro de você. Um buraco se abre no meio do barulho todo. E por um segundo, você se sente um alienígena no meio da sua própria vida. Já sentiu isso? Essa sensação de estar perdido, mas não no mapa, e sim dentro de si mesmo? Não é bem tristeza, não é? É mais estranho. É um vazio. E a parte mais bizarra é que, às vezes, a gente até busca essa sensação. A gente coloca aquela playlist melancólica, assiste aquele filme denso, fica rolando o feed de madrugada, quase como um vício. Um vício em se sentir perdido. E se eu te disser que isso não é um defeito de fábrica? E se esse vazio que a gente tanto tenta preencher com barulho, com trabalho, com mais um episódio da série, for, na verdade, uma mensagem? Um sinalizador piscando no escuro, tentando te mostrar alguma coisa importante. A gente vai mergulhar fundo nisso. Porque talvez, só talvez, a gente seja viciado em se sentir perdido porque é o único momento em que a gente para de mentir para si mesmo. Para entender essa loucura, a gente precisa falar de um cara que era especialista em ansiedade, Søren Kierkegaard. Esse filósofo dinamarquês disse uma frase que é um soco no estômago: a angústia é a vertigem da liberdade. Pensa bem na imagem, vertigem. Aquele frio na barriga que você sente não quando cai, mas quando olha para baixo de um lugar muito alto e percebe que pode pular. Hoje, a gente vive no topo desse prédio. O mundo grita pra gente: seja livre. Escolha sua carreira, sua identidade, seu próximo post, seu próximo tudo. O cardápio é infinito. E essa liberdade toda deveria ser incrível, certo? Mas por que, então, ela gera tanta ansiedade? É aqui que a gente precisa conectar Kierkegaard com o filósofo atual, o Byung-Chul Han. Diz que a gente saiu de uma sociedade que nos oprimia com muros e proibições, um grande não, para uma sociedade que nos oprime com um sorriso e um sim. O lema agora é: você pode. Você pode ser mais produtivo, mais feliz, mais saudável, mais interessante. O chefe carrasco foi substituído pelo coach motivacional. Só que a pressão não diminuiu, ela só mudou de endereço, veio para dentro da nossa cabeça. A gente se tornou nosso próprio carrasco, nosso próprio gerente de performance. E qual o resultado? A gente vive exausto. É a sociedade do cansaço. E o que uma pessoa exausta faz? Ela busca um refúgio. O vazio, o sentimento de estar perdido, se torna uma pequena sala de descompressão. É um ato de rebelião silenciosa. É a sua mente dizendo chega, desligando o sistema por um instante para não queimar o HD. E o mais incrível é que a ciência, sem querer, encontrou o endereço desse refúgio dentro do nosso cérebro. Existe uma rede neural chamada rede de modo padrão, ou Default Mode Network. Pensa nela como o protetor de tela da sua mente. Quando você para de focar em uma tarefa específica, responder um e-mail, ver um vídeo, conversar com alguém, essa rede acende. E o que ela faz? Ela sonha acordada, ela lembra do passado, ela imagina o futuro. Ela é, basicamente, a diretora de cinema do filme da sua vida. É ela que cria a história de quem você é. O problema? Quando a gente está sobrecarregado, ansioso, deprimido pela pressão do desempenho, essa sala do diretor vira um inferno. Ela não cria histórias, ela cria paranoias. Vira uma câmara de eco para todas as nossas inseguranças. E aí nasce o ciclo vicioso. A gente não aguenta a pressão do mundo, então se retira pro nosso mundo interno. Mas o nosso mundo interno virou um lugar tóxico, então a gente foge dele de volta pro barulho, pra distração. A gente fica viciado nesse balanço entre um exterior que esgota e um interior que assusta. Estar perdido é o nome que a gente dá para esse limbo. E a nossa cultura, claro, percebeu isso. Ela está gritando essa sensação em todo lugar, a gente só precisa aprender a enxergar. Você já viu um quadro do Edward Hopper? Aquelas pessoas em cafés, quartos de hotel, elas estão sozinhas, mesmo quando tem alguém do lado.
A luz parece que só serve para mostrar a distância entre elas. É a solidão da era moderna pintada em tela. Ou então, pega a música de bandas como Radiohead, principalmente no álbum Kid A. Aquilo não é música para dançar. É a trilha sonora da ansiedade digital, da sensação de que sua identidade está se fragmentando em meio a tanta informação. É o som do nosso fantasma interior tentando falar através da estática. E por que a gente ama isso? Porque a gente se sente compreendido. Aquela arte olha pra gente e diz: eu sei. Eu também sinto esse vazio. E aqui a gente precisa ter uma conversa séria sobre um filósofo que foi até o fundo do buraco, Jean-Paul Sartre. Sartre descreveu uma sensação que ele chamou de a náusea. Imagina o seguinte: você pega sua caneca de café, como faz todo dia. Mas por um segundo, você não vê uma caneca. Você vê um objeto estranho, um pedaço de cerâmica curvado, sem sentido, que simplesmente existe. E você percebe que o mundo inteiro é assim. As coisas não têm um propósito embutido. Elas simplesmente são. E aí vem o pulo do gato. Você percebe que você também é assim. Você não nasceu com um manual de instruções, com um propósito definido. Você foi jogado no mundo e é radicalmente livre para inventar seu próprio sentido. Parece legal, né? Mas Sartre diz que isso é uma condenação. É uma responsabilidade tão gigantesca que dá pânico. E o que a gente faz para fugir desse pânico? A gente mente para si mesmo. É o que Sartre chamou de má-fé. A gente se agarra a rótulos como se fossem boias salva-vidas. Ah, eu sou assim mesmo, sou uma pessoa ansiosa. Eu não posso mudar, esse é o meu trabalho. Eu sou de tal signo, por isso eu ajo assim. A gente finge que é uma coisa fixa, um objeto, para não ter que lidar com a liberdade assustadora de ser uma pessoa. E o vício em se sentir perdido pode ser a mentira mais sofisticada de todas. A gente cria a personagem da pessoa perdida, da alma melancólica, porque essa é uma identidade, é algo em que se segurar. É mais confortável ser o protagonista de um filme indie triste do que ser o autor de um livro em branco, sem a menor ideia de qual é a primeira frase. Uma pausa rápida no vídeo para uma mensagem especial. Chega de ser refém da ansiedade que paralisa, da procrastinação que adia seus sonhos e do ciclo de estresse que esgota sua energia. É hora de lutar de volta. O e-book Inquebrável te ensina a transformar dor em poder e medo em foco. Dentro dele, você encontra um treinamento de guerra para a mente, unindo a força da filosofia estoica para lidar com o caos, a profundidade da psicologia de Jung para parar a autossabotagem, e as ferramentas práticas da neurociência para construir uma mente à prova de tudo. A vida é muito curta para ser vivida no piloto automático. Assuma o controle. Clique no link da descrição e forje a sua mente inquebrável. Agora, continuando com o nosso videotema, para piorar, tem mais uma camada. O pensador Mark Fisher diagnosticou nosso tempo com uma doença que ele chamou de lenta cancelação do futuro. Já parou para pensar que a gente não consegue mais imaginar um futuro que seja realmente diferente? A ficção científica de hoje é quase sempre sobre o fim do mundo ou uma versão do presente com telas mais legais. Cadê os carros voadores, as utopias, as ideias malucas? A gente vive numa nostalgia sem fim, reciclando os anos 80, 90. Fisher dizia que o sistema nos convenceu de que não existe alternativa. E quando você acredita que não há futuro, o presente se torna um loop eterno. Estar perdido, nesse cenário, não é não saber para onde ir. É a sensação de que não há para onde ir. É um luto por um futuro que nem chegou a nascer. Ok, isso tudo parece deprimente. E é. Mas é exatamente aqui, no ponto mais escuro, que a coisa toda vira. Tem um psiquiatra, um sobrevivente do Holocausto, chamado Viktor Frankl. E ele, que viveu no inferno na Terra, descobriu uma coisa que muda o jogo. Ele disse que a maior força do ser humano não é buscar prazer, é buscar um sentido. E o mais importante, ele percebeu que é possível encontrar sentido mesmo na pior situação imaginável. Porque, mesmo quando tiram tudo de você, ninguém pode tirar a sua liberdade de escolher como você vai responder àquilo.
E essa é a chave. O vazio não é a prova de que não existe sentido. O vazio é o espaço que o universo te dá para que você crie o seu próprio sentido. Toda aquela pressão para ser feliz, bem-sucedido, produtivo, te oferece sentidos falsos, de plástico. O seu vazio, a sua angústia, a sua sensação de estar perdido, é a sua alma gritando de fome. Uma fome de sentido de verdade. Então, aqui vai um convite. Da próxima vez que esse vazio aparecer no meio da festa, não corra. Não pegue o celular. Não ligue a TV. Tenta uma coisa diferente. Fica ali. Respira fundo, dentro dele. Por 1 minuto. Encare ele. Pergunte: e então, o que você está querendo me dizer? O vazio não é o inimigo. Ele é o espaço em branco. É a tela esperando a tinta. Talvez a gente não seja viciado em estar perdido. Talvez a gente seja viciado na promessa que a perda contém. A promessa de que, quando a gente finalmente larga todos os mapas que os outros nos deram, a gente pode, pela primeira vez, desenhar o nosso próprio. O seu vazio não está vazio. Ele está brilhando. A pergunta é: você vai ter a coragem de olhar?